Pesquisas indicam que o núcleo interno do ferro da Terra está crescendo de forma desequilibrada. Quando as ondas sísmicas percorrem o corpo de nosso planeta, elas parecem se deslocar 3% mais rápido quando se movem verticalmente de polo a polo do que horizontalmente de leste a oeste. De acordo com novos modelos, isso pode estar acontecendo porque o núcleo sólido da Terra está crescendo mais rápido de um lado, embaixo do Mar de Banda, que faz parte das águas territoriais da Indonésia, e mais devagar do outro lado, embaixo do Brasil. No passado, houve um tempo quando o nosso planeta não tinha núcleo sólido. O interior mais profundo da Terra provavelmente continha uma massa de material derretido por bilhões de anos, antes de o ferro líquido no centro começar a esfriar e solidificar, escreve o portal Ciência Alerta. Isso significa que o centro da Terra poderia ser um aglomerado de ferro cristalizado gigante, crescente, e quando esses cristais se alinham de uma certa forma, isso provavelmente permite que as ondas sísmicas se movam mais rápido em algumas direções. Acionando os modelos de como esse alinhamento específico poderia ter acontecido, pesquisadores se depararam com a explicação inesperada: o núcleo interno da Terra está crescendo de forma desequilibrada. O modelo mais simples parecia um pouco incomum que o núcleo interno assimétrico, afirma sismólogo global Daniel Frotz, da Universidade de Califórnia em Berkeley. O lado oeste parece diferente do lado leste ao longo de todo o percurso até o centro, não apenas no topo do núcleo interno, como alguns têm sugerido. A única maneira como podemos explicar isso é porque um lado está crescendo mais rápido que o outro, disse, uma vez que é impossível fazer perfurações até o núcleo interno da Terra para determinar o que está realmente acontecendo. Trata-se de uma área de pesquisas prolífica para o debate, usando vários modelos computacionais que representam a geodinâmica da Terra e a física dos minerais do ferro sob alta pressão. O temperamento, pesquisadores tentaram descobrir por que o núcleo interno de nosso planeta está alinhando de uma maneira tão específica. A explicação mais simples é que o núcleo de cristal de nosso planeta está crescendo mais rápido da região do Equador do lado leste especificamente. Isso corresponde a uma taxa de crescimento que é de 40% menor, polos de 130% maior do Equador em comparação com a média global, concluem os autores do estudo. Esta taxa de crescimento assimétrica sugere que algumas partes do núcleo interno da Terra são mais quentes enquanto outras são mais frias, permitindo que os cristais de ferro se formem mais rápido. Por fim, os pesquisadores explicam que este movimento, que através da gravidade alinha a estrutura cristalina do núcleo interno da Terra ao longo do eixo de rotação de nosso planeta, com a agência Sputnik Brasil. Novo teste do pezinho abarca 14 grupos de doença, feito com a coleta de gotas de sangue dos pés do recém-nascido. Entre o terceiro e o quinto dia de vida, o teste ajuda a diagnosticar algumas doenças genéticas e metabólicas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei 14.654 de 2021, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, estabelecendo que os testes de rastreamento de doença de recém-nascidos abarquem 14 grupos de doenças que cobrem 53 enfermidades. O grupo de doença agora inclui feniletonúria e outras hiperfenilalanemias, hipertiroidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, a deficiência de biotinidase A,
toxoplasmose congênitas, galactosemias, aminocidopatias, distúrbio de ciclo de ureia, distúrbio de beta-oxidação dos ácidos graxos, doenças lisossômicas, imunodeficiências primárias, atrofia muscular espinhal. A lei determina que as doenças definidas como parte do teste sejam revisadas periodicamente no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal, considerando evidência científica enfermidades com mais prevalência no país. A norma estabelece ainda que profissionais de saúde, ao fazer os exames, expliquem a importância do teste do pezinho e as diferenças entre os procedimentos nas redes pública e privada realizada com a coleta de gotas de sangue dos pés do recém-nascido entre o terceiro e o quinto dia de vida. Exame ajuda a diagnosticar algumas doenças genéticas e metabólicas. O novo teste do pezinho começará um ano após a sessão da lei ocorrida da semana passada. De acordo com o Ministério da Saúde, os prazos de implantação serão definidos em uma regulamentação que ainda está sendo discutida no âmbito da pasta. Decreto com essas regras será editada dentro do prazo de um ano para o início da vigência. A aprovação da lei e a ampliação do teste do pezinho vão trazer uma série de benefícios, diz advogado Emira Avada, vice-presidente do Instituto Vidas Raras, que coordena uma campanha sobre o tema. Foi uma grande vitória, pensando em todas as crianças que vão ter chance de diagnóstico precoce, qualidade de vida, um futuro que elas quiserem e não definido por uma doença. Daqui para frente, acrescenta Amira, desafio será assegurar que a implementação das obrigações ocorra de forma satisfatória. Hoje, nosso trabalho muda para verificar se esses prazos estão sendo cumpridos. Como podemos ajudar o Ministério da Saúde nessa organização com a Agência Brasil? Novo estudo sugere que a substância presente no chá verde pode ajudar no combate à Covid-19. Enquanto a Índia continua a apresentar números elevados de contágios e mortes pela Covid-19, uma equipe de cientistas indiano estuda como o que o chá verde poderia originar uma droga capaz de combater o vírus. Acadêmico Suresh Mukherjee, atualmente na Universidade de Wuhan, no Reino Unido, desenvolveu um estudo em parceria com cientistas da Escola de Farmácias da GCSS da Academia de Educação Superior. Pesquisas em OOT, na Índia, para investigar potencialidades sobre o chá verde, favorecer a criação de uma droga capaz de combater o vírus do SARS-CoV-2. De acordo com o Dr. Mukherjee, a farmácia mais antiga da natureza sempre foi o tesouro de novos medicamentos em potencial, e questionamos em alguns desses compostos poderia nos ajudar a combater a pandemia de Covid-19. Selecionando, classificamos uma biblioteca de compostos naturais já conhecidos por serem ativos contra outros coronavírus, usando um programa de computador auxiliado por inteligência artificial. Nossas descobertas sugiram que um dos compostos do chá verde poderia combater o coronavírus por trás da Covid-19. O trabalho dos pesquisadores foi agora destacado pela revista online RSC Advances, incluindo uma sua coleção de artigos populares de prestígio escolhidos por diretores e revisores. Professor associado Mo Ankiman enfatizou que a pesquisa ainda estava em seus primeiros dias, longe de qualquer tipo de aplicação clínica. O composto de nosso modelo prevê ser mais ativo, e a galactenquina, que está presente no chá verde, pode estar prontamente disponível, alcançável e o preço acessível. Agora é preciso haver mais investigações para mostrar se pode ser comprovado
clinicamente eficaz e seguro para prevenir ou tratar a Covid-19, explicou o acadêmico. Destacou que o estudo ainda se encontra em etapa preliminar, mas pode ser um caminho. O chefe de farmácia, professor Wandrei Morris, disse que é uma pesquisa fascinante. Demonstra que os produtos naturais continuam sendo uma fonte importante de compostos-chave na luta contra a doença infecciosa. Citou o Dr. Moki Kuman, que atua na pesquisa e administração de farmácias em que todo mundo há mais de 18 anos é uma referência na área. Acrescentou que agora está ansioso para ver como o trabalho pode ser desenvolvido. Agora, é necessário haver estudos pré-clínicos, clínicos apropriados e receberíamos colaboradores e parceiros em potencial para ajudar a levar esse trabalho adiante, declarou o especialista com a agência Sputnik Brasil. Gigantes da tecnologia, paraísos fiscais visados por acordo histórico do G7. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha e outras grandes nações ricas chegaram a um acordo histórico neste sábado para arrancar mais dinheiro de empresas multinacionais como a Amazon. Globe reduziu seu incentivo para direcionar os lucros para paraísos de baixa tributação. Centenas de bilhões de dólares poderiam fluir para os cofres dos governos que ficaram sem dinheiro pela pandemia de Covid-19, depois que as economias avançadas do grupo do G7 concordaram em apoiar uma alíquota de impostos corporativos global mínima de pelo menos 15%. O Facebook disse esperar que teria que pagar mais impostos em mais países como resultado do negócio que ocorre após 8 anos de negociações que ganharam um novo ímpeto nos últimos meses, após a proposta do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os ministros das finanças do G7 chegaram a um acordo histórico para reformar o sistema tributário global para torná-lo adequado para a área digital global, disse o ministro das Finanças britânica, Rishi Sunak, após presidir uma reunião de 2 dias em Londres. A reunião, realizada em uma mansão ornamentada do século XIX, perto do Palácio de Buckingham, em centro de Londres, foi a primeira vez que o ministro das Finanças se encontraram cara a cara desde o início da pandemia. O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que o compromisso significativo sem precedentes acabaria com aquele ele chamou de uma corrida para fundo da tributação global. O ministro da Finança alemã, Olaf Scholz, disse que o acordo era uma má notícia para os paraísos fiscais de todo o mundo. E ele também viu a reunião do G7 como retorno ao multilateralismo sob Biden e um contraste com a abordagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que alienou muitos aliados dos Estados Unidos. O que vi durante meu tempo neste G7 é uma colaboração profunda e um desejo de coordenar e abordar uma gama muito mais ampla de problemas globais, disse ela. Os ministros também concordaram em fazer com que as empresas declarem seu impacto ambiental de uma forma mais padronizada para que os investidores possam decidir mais facilmente se irão financiá-los com objetivo fundamental para a Grã-Bretanha. Tempos de tributação. As regras fiscais globais atuais datam da década de 1920 e lutam com os gigantes multinacionais da tecnologia que vendem serviços remotamente e atribuem grande parte de seus lucros e propriedades intelectual mantida em jurisdição de baixa tributação. Nick Clegg, vice-presidente do Facebook, para o assunto global, o ex-vice-primeiro-ministro britânico diz que queremos que o processo de reforma
tributária internacional seja bem-sucedida e reconhecer que isso pode significar que o Facebook pague mais impostos em lugares diferentes. Mas a Itália, que buscará maior apoio internacional para os planos de uma reunião do G20 em Veneza, no próximo mês, disse que as propostas não se destinam apenas a empresas americanas. E Ellen disse que os países europeus eliminaram os impostos existentes sobre serviços digitais que os Estados Unidos afirmam discriminar as empresas americanas à medida que as novas regras globais entrarem em vigor. Há um amplo consenso de que essas duas coisas andam de mãos dadas, disse ela. Os principais detalhes ainda precisam ser negociados nos próximos meses. O acordo de sábado diz que apenas as maiores e mais lucrativas empresas multinacionais seriam afetadas. Os países europeus temiam que isso pudesse excluir o Amazon, que tem margens de lucros menores do que a maioria das empresas de tecnologia, mas Yellen disse que esperava que fosse incluída. A forma como receitas fiscais serem divididas também não foi finalizada. E qualquer acordo também precisará ser aprovado no Congresso dos Estados Unidos. O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, disse que pressionaram por um imposto mínimo mais alto chamado de 15% de um ponto de partida. Alguns grupos de campanha também coordenaram que consideram falta de ambição. Eles estão estabelecendo um padrão tão baixo que as empresas podem simplesmente pesar por cima dele, disse o chefe de política de desigualdade da Oxfam, Max Lavison. Mas o ministro das Finanças irlandês Pascal Donohoe, cujo país é potencialmente afetado por causa de sua alíquota de 12,5%, disse que qualquer acordo global também precisa levar em conta as nações menores. O G7 inclui Estados Unidos, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Canadá com a agência Reuters. China ampliou a liderança na origem de importações brasileiras em 2020. Levantamento feito pela Confederação Nacional das Indústrias mostra que importações brasileiras de vizinhos caiu enquanto importação proveniente da China aumentaram. Principal origem das importações brasileiras desde 2019, a China continuou avançando sobre o comércio externo brasileiro de 2020. Segundo o levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria CNI, o país asiático foi responsável por 21,9% das compras externas brasileiras no ano passado, com avanço em produtos de tecnologia. Nos últimos 15 anos, a China apresentou uma evolução considerável no comércio exterior em 2006. O país detinha 8,6% das importações brasileiras tradicionalmente. A principal fornecedor de produtos para o Brasil, a União Europeia, viu a participação cair de 20,3% em 2006 para 19,1% no ano passado. No mesmo período, os Estados Unidos mantiveram uma participação relativamente estável nas importações brasileiras, com leve alta de 15,7% para 17,6%, mantendo a terceira posição. Principal perdedor da origem das importações brasileiras foi a América do Sul, de segundo lugar em 2006, responsável por 17,6% das compras externas do Brasil. O continente caiu para o quarto lugar, com 11,4% em 2020. Indústria. Além de aumentar exportações para o Brasil, a China também passou a vender produtos cada vez mais sofisticados, distanciando-se da imagem de exportação de bens industrializados de baixa complexidade. Ao analisar 15 setores da indústria, o levantamento constatou que as importações da China cresceu em 11, mantiveram-se em 3 e caíram apenas em um setor. Entre os setores com mais avanço da China em 2006 e 2020 estão
máquinas e equipamentos de 10% para 23%, produtos químicos de 10% para 29%, materiais elétricos de 24% para 50%, até segmentos nos quais o país asiático tinha pouca tradição, conquistaram fatias significativas de mercados, veículos e automóveis de 2% para 11% e química fina de 1% para 14%. No mesmo tempo, a indústria brasileira passou a comprar cada vez menos das outras regiões e dos demais países, dos 15 setores pesquisados, 11 passaram a importar menos da União Europeia e do Japão. 13 passaram a comprar menos da América do Sul, dos Estados Unidos. Proposta. Para o gerente de políticas de integração nacional da CNI, Fabrício Sardelli Pasini, o crescimento do comércio com a China tem criado uma dependência prejudicial para os setores mais desenvolvidos da economia brasileira, com 75% das exportações ao país asiático concentradas em uma soja, minério de ferro e petróleo, importando bens cada vez mais complexos. O Brasil tem experimentado piorar na qualidade do comércio exterior. Há vários anos esperando a diversificação do comércio com China, mas ela não vem o máximo de espaço para ampliar o comércio com a China. Está no agroindústria com mais exportações de carne e algum ganho no mercado, diz. O gerente da CNI defende a rápida aprovação e implementação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia para que a indústria brasileira recupere o espaço nas exportações, diferente da China. E o Brasil tem um comércio mais equilibrado com o país europeu, exportando tanto produtos básicos como industrializados. O acordo tem potencial de ganhos porque prevê a queda mais rápida de tarifas e barreiras comerciais para os produtos do Mercosul no mercado europeu do que o dos produtos europeus aqui. A União Europeia é um parceiro tradicionalmente importante para o Brasil como um comércio complementar e elevada participação da indústria dos dois lados. Quanto à União Europeia perde o mercado, o Brasil perde qualidade do comércio. Existem muitas empresas europeias que investem aqui e geram importações para a Europa com a China. Não existe contrapartida do crescimento das importações de bens industrializados brasileiros. América Latina. Na avaliação de Pasini, a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia também é importante para restabelecer o comércio na América Latina. Ele ressalta que o Brasil tem acordos comerciais profundos com vários países da América Latina, mas as trocas dentro da continente estão diminuindo com o avanço do comércio com a China. Cada vez mais os países latino-americanos vendem commodities bem primários. O país asiático, menos entre si, continente tem se reprimarizado na economia. Daí a importância de viabilizar investimentos europeus aqui com melhoria no ambiente de negócio para o Brasil poder exportar para a América Latina. O gerente da CNI recomendado ainda melhorias internas brasileiras com aprovação de reformas econômicas, principalmente tributárias, que reduz o custo do Brasil, harmonize os impostos com os dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da OCDE. Se o Brasil fazer dever de casa, vai melhorar a competitividade e aproveitar ainda mais os ganhos do acordo com a União Europeia crescente com a Agência Brasil. Governo do Estado anuncia que foi aceito um novo regime de recuperação fiscal. O Rio de Janeiro anunciou que vai aderir pela segunda vez ao regime de recuperação fiscal para quitar dívidas da União. Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou neste sábado 5 que a Secretaria de Tesouros Nacional aceitou sexta 4 pedido de adesão ao novo regime de recuperação fiscal. Com aprovação, o Estado terá um prazo de até 6 meses para apresentar um plano de recuperação fiscal. O
plano terá duração de 10 anos e no primeiro deles o Estado deixará de pagar dívidas com a União e garantidas pelo governo federal. Nos 9 anos seguintes, as parcelas são retomadas gradativamente até voltarem o valor integral como fim do plano. Renegociação estipula um prazo de 30 anos para o pagamento total da dívida. Essa é a segunda vez que o governo fluminense precisa aderir ao regime de recuperação fiscal para renegociar suas dívidas com a União, segundo o secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha. O novo regime reduz de 44 bilhões para 9 bilhões o valor que o Estado deveria pagar nos próximos 3 anos em comparação com o antigo regime. Dívida total do Estado do Rio de Janeiro é de 172 bilhões. O governo do Rio de Janeiro planeja incluir no plano medidas como reformas administrativas de previdência. No segundo caso, estão em estudo proposta de implantação de uma idade mínima ao tempo de contribuição para a aposentadoria de servidores estaduais. Segundo o governo fluminense, o regime de recuperação fiscal exige a extinção de triênio dos servidores, mantendo apenas adicionais por tempo de serviço pagos a quem já os recebe. A Secretaria de Estado de Fazenda também afirma que novos incentivos fiscais só poderão ser adotados com aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária, com a Agência Brasil. Deputado pode voltar para a cadeia após suposta violação da tornozeleira eletrônica. PGR pede que o bolsonarista Daniel Silveira volte para trás das grandes sob a acusação de ter violado tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. Ele fez apologia a 1.5 e pediu a destituição de ministro do CTF em fevereiro. A Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu o retorno do deputado Daniel Silveira, PCL, Rio de Janeiro, para a prisão por ter violado o uso da tornozeleira eletrônica. Ele é réu do inquérito dos atos antidemocráticos. O deputado foi preso em razão de um vídeo em que fez apologia a 1.5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, e pediu destituição de ministro do Supremo Tribunal Federal, CTF. Após o pedido da PGR, cabe agora a decisão do ministro do CTF, Alexandre de Moraes, que não tem prazo para se manifestar. Daniel Silveira foi detido em fevereiro e está em prisão domiciliar desde meados de março. Além do uso da tornozeleira eletrônica, Silveira está submetido a uma série de medidas cautelares, como a apreensão de celulares e notebooks, incluindo a proibição de acesso às redes sociais, proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, proibição de contato com investigados nos inquéritos em tramitação no Supremo que apuram a organização de atos antidemocráticos e a divulgação de fake news. A proibição de concessão de entrevistas sem prévia autorização judicial. Daniel Silveira também é alvo de processo disciplinar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que pode levar à cassação de seu mandato como deputado, processo que tramita no Conselho e baseado em 7 representações diferentes. Uma delas foi apresentada pela mesa diretora, órgão de comando da Câmara, encabeçado pelo presidente Arthur Lira, PP Alagoas, e as outras 6 são de autoria dos partidos PSOL, PT, PSB, PDT, PCdoB e Redes e Podemos com a agência Sputnik Brasil. Festival de mentiras que assola o país. Se o saudoso Sérgio Porto ainda estiver vivo, seu alto ego Stanislau Ponte Preta estaria preparando uma edição revistada do FEBEAPA, ou melhor, do Festival de Besteiras que assola o país. Uma coletânea de baboseiras e declarações estapafúrdias das tropas militares e seus apoiadores que
tomaram o poder do Brasil em abril de 1968. A primeira edição foi lançada em 1966. Em 1967, houve uma segunda edição, aumentada afinal as besteiras ditas por fardados que não tinham traquejo no munos públicos e eram justificadas por políticos que se submeteram aos militares. Se multiplicavam diariamente. A terceira e a última edição, repleta de colocação do Marechal Costa e Silva e sua folclórica esposa, que seria tratada hoje como uma perua. Deslumbrada como o poder ainda veio em 1968, o cavalo de Estanislau Ponte Preta, sobrinho da tia Zulmira, deixou os órfãos milhares de admiradores e amigos impegáveis da boca do mato, como Primo Altamirano, ao morrer precocemente aos 45 anos em setembro de 1968, talvez pressentindo os tempos sombrios que viram com declaração a 5 em 13 de dezembro de 1968. O assunto não iriam aos 45 anos em setembro de 1968, talvez pressentindo os tempos sombrios que viram com decretação a 5 em 13 de dezembro de 1968. Assuntos não iriam faltar para futuras edições, mas FEBEABA dificilmente teria novas edições, enquanto a liberdade no país não ressasse no país. Os tempos modernos da internet, das transmissões ao vivo, nas mídias sociais e na TV são um prato cheio para compilação, mas se na época de Sérgio Porto as besteiras ou as mentiras só eram compiladas no dia seguinte, quando estavam imprensas nas folhas de jornais ou revistas de então, contra censura sempre vigilante, não vetava, hoje as besteiras e mentiras já podem ser checadas quase que instantaneamente graças ao Dr. Google. Nem assim os políticos e atores da vida social tomam o devido cuidado para não faltar com a verdade ou moderar disparos da metralhadora giratória de bobagem. PF apreende planilha com dinheiro de servidores públicos por Alan dos Santos. Polícia Federal quer ampliar a apuração sobre o blogueiro Alan dos Santos, um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, com forte influência sobre deputados da chamada base ideológica do governo. A PF identificou articulações e atuação de integrantes do grupo para evitar que um sócio de Alan dos Santos fosse convocado para depor na CPI das fake news na Câmara. A Polícia Federal também apreendeu uma planilha indicando valores repassados por servidores públicos ou ao canal do blogueiro Alan dos Santos. A lista inclui uma transferência de 70 mil feitas por uma servidora do BNDES e um sócio do blogueiro. Entre abril e maio de 2020, período do auge dos atos antidemocráticos, houve quase 650 transações para Alan sem identificação de CPF. A quantidade de doação e o valor repassado por servidores públicos, a forma de repassar indica a necessidade de compreender os fatos e circunstâncias, diz relatório da PF. A PF encontra bilhete na casa de Alan dos Santos com incitação ao ataques contra os governadores. Delegado da PF diz que dinheiro de madeira ilegal vai para grupos criminosos que financiam políticos. Alexandre Saraiva também afirmou em videoconferência que as decisões judiciais podem ser criticadas,
O delegado Alexandre Saraiva afirmou em uma videoconferência no Instituto Federal do Piauí que a riqueza gerada na exploração de madeira ilegal abastece a organização criminosa que financiam políticos. Vai gerar a madeira muito riqueza para organização criminosas que vai fazer o que financiar campanhas de políticos porque tem tanto parlamentar defendendo madeireiro, disse o delegado. Em meio ao embate com Ricardo Salles, Meio Ambiente, Saraiva também disse que as decisões judiciais podem sim ser criticadas a qualquer ato de qualquer funcionário público esteja sujeito à opinião pública, afirma a Folha Expresso.